Pessoal, então falando aqui, boa tarde, falando de um conceito importante aqui que foi tema do presidente, de um discurso do presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota. Então, esse vídeo é sobre o absolutismo presidencialista. É um conceito do Gonzalo, ali a respeito do Fujimori no processo do que o Partido Comunista do Peru, que é o Sendero, estava combatendo o Estado peruano. Então o Estado peruano estava com uma linha que era a burguesia burocrática, quer dizer, aquela que precisa do Estado para lucrar, para se estruturar, com o Alan Garcia, e ela passou para um representante da burguesia compradora, que é o Fujimori, mas que passou num processo de fechar o parlamento e se tornar de fato uma face civil de uma ditadura militar. Então, essa semana teve a posse do Hugo Mota na Câmara dos Deputados e ele usou o termo absolutismo presidencialista, que eu acho bastante curioso, porque ele é de lavra maoísta. Agora, por que ele usou? Porque ele deseja um parlamentarismo, um semipresidencialismo ou um parlamentarismo que, claro, o poder refluiria do executivo para a mão dele, que é presidente da Câmara dos Deputados. Então toda a linha de argumentação dele leva para essa ideia, para a possibilidade de tirar poder do Lula diante de uma crise e ele gerir como presidente da Câmara dos Deputados. Então por isso tem essa linha. Ele alega que vivíamos o absolutismo presidencialista no regime militar de 64, é correto, né? Houve esse ataque ao parlamento, foi fechado ali em 68, voltou só nos anos 70. Ele alega também que com a Constituição de 88 havia a perspectiva de um parlamentarismo, né, ou de um semipresidencialismo, mas que o presidencialismo de coalizão já teria puxado de novo os poderes para o executivo, ali a partir de 88, um refluxo, né, dessa Constituição. Ele acha que ali os impeachments foram da Dilma e do Collor foram graças à Constituição de 88, que diminuiu aquele poder do Executivo no momento de crise. O Executivo não teve como concentrar os poderes ali e permanecer mais forte que o Parlamento, garantindo a permanência das figuras igual Dilma e Collor. Agora, então do que nós estamos tratando desse fenômeno? E que exemplos existem no mundo atual? Então, assim, no momento em que existe uma crise da República Burguesa, existe a negação dos princípios demoliberais, né, democráticos e liberais, ali do século XVIII. Particularmente a separação dos poderes e o funcionamento ativo do parlamento. Então, a ditadura capitalista, o Estado capitalista no momento da crise, em que ele é confrontado ou pela crise econômica ou por um grupo fazendo guerra popular, como o Sendero, uma crise econômica que ativa os movimentos sociais com reivindicações, como 2013. Então, ele concentra os poderes no executivo para poder agir, para poder destravar a gerência do Estado capitalista. É um processo de reacionarização do Estado burguês e nós estamos vendo exemplos devido à crise capitalista de 2008. Nós estamos vivendo uma grande crise que está se sobrepondo, a econômica está se sobrepondo com a ecológica, com a questão do domínio da indústria cultural e outras, né? Então, assim, o Trump é um bom exemplo disso, né? Ele deseja fazer retroceder o sistema de federação dos Estados Unidos. Então, por exemplo, ele consegue retirar o direito ao aborto e ele queria impor isso para a federação toda, mas não conseguiu. Mas em alguns estados, igual o Texas, devido a essa ação dele, o Texas retrocedeu de um direito ao aborto para considerar o aborto um crime hediondo. Então, no momento da crise econômica, que se sobrepõe a outras crises, a atitude dele é fazer guerra
aos direitos, guerra aos direitos das mulheres. Bem como disse Simone de Beauvoir, que os direitos das mulheres, Simone de Beauvoir, né, a companheira filósofa Sartre, avisou isso, que os direitos das mulheres estariam ameaçados, estariam escritos a lápis, digamos, e poderiam ser retirados diante de uma grande crise, ou de uma crise, ela nem usou o termo grande. E ali, nessa atitude do Trump diante do aborto, confirma-se esse diagnóstico da Simone. Outro momento é o presidente Macron, presidente francês, que simplesmente viola as leis e indica um presidente de direita enquanto ele tinha que indicar um de esquerda. Então, assim, mostra que a própria França também está nesse processo de se tornar um absolutismo presidencialista, rompendo ali com uma força do parlamento. Entendeu? Então, eu acho interessante pontuar nesse momento essas questões aí, esse conceito que aparece na boca do presidente da Câmara dos Deputados, absolutismo presidencialista, mas que é de lavra do presidente Gonzalo, do Abel Guzmán, do Partido Comunista do Peru, definindo isso que eu disse. Entendeu? Então, assim, no manejo desse absolutismo presidencialista, cada fração da burguesia vai ter um manejo diferente. Então, a burguesia burocrática, que é essa que se estrutura desejando um Estado maior ou estruturado, ela tende a corporativizar tudo. Ela quer corporativizar, então ela quer um sindicato amarelo ligado a ela. Ela quer que a sociedade toda seja uns braços, como se fosse braços, dedos, membros de um mesmo corpo. Já a burguesia, a fração compradora, ela não deseja corporativizar tudo. Ela não quer um sindicato aliado com ela. Ela tende mais a criminalizar o sindicato, mas ela pode tolerar o sindicato se ela puder manejar a democracia, se ela conseguir internamente manejar essa democracia liberal burguesa em prol dos seus interesses, que são os interesses dos monopólios. Ela é muito ligada ao imperialismo e ao latifúndio. Entendeu? Então, assim, um exemplo disso seria o momento ali depois de 2013, em que a burguesia burocrática está há muitos anos corporativizando o Estado ali com Lula, mas é de uma forma bem restrita, mas ela está ali no Estado tem mais ou menos uns 20 anos, provocando, se ligando aos sindicatos, que junto com a CUT ali controla, né? E então a burguesia compradora, ela consegue manejar o que é importante na sociedade e ela reestrutura a hegemonia burguesa em prol dela. Entendeu? Ela consegue manejar o que é importante, mas ela não abole os sindicatos, ela não destrói os sindicatos. Ela maneja o judiciário, ela maneja os monopólios de mídia, entendeu? Então, e consegue fazer com que exista um novo equilíbrio, uma nova hegemonia em que ela conseguiu. Então, podemos dizer que burguesia compradora no Brasil, um exemplo é o Collor, um outro exemplo seria o Temer e o Bolsonaro, e a burguesia burocrática, os exemplos clássicos seriam o PT e o Vargas. Então, para você ver, assim, igual o Fragoso disse, né, o Fragoso disse recentemente, a burguesia compradora ela não mede esforços, se ela precisa destruir empresas, igual ela destruiu uma parte lá daquelas empresas tipo a Andrade Gutierrez ali no bojo da Operação Lava Jato. Ela não se importa em prejudicar o Brasil em favor do imperialismo americano, se for interessante para ela reestruturar essa hegemonia burguesa em que ela está jogando agora as duas frações. Então voltou para a mão da fração burocrática com Lula, mas o jogo está equilibrado porque a fração burocrática não está mais acumulando tanto poder que ela ficou nesses 20 anos que o Lula teve no poder. A compradora conseguiu ali equilibrar a hegemonia burguesa. Né? Então, vou prolongar essas considerações, achei que o momento era oportuno e tal. Então, muito obrigado.